Fala, senhoras e senhores, Isaac mais uma vez aqui com vocês e hoje é para falar com a galera iniciante, tá? Se você não for iniciante e quiser ficar com a gente até o final, eu vou agradecer muito. Mas se você for iniciante, esse é o guia completo para você investir no mercado cripto e sair sem nenhuma dúvida. Esse guia aqui eu fiz, olha, ele vai ser grande, ele vai ser um pouco longo, mas ele vai tirar todas as suas dúvidas em relação ao mercado, ao Bitcoin, a como dar os primeiros passos para investir no mercado. Então se você tá na dúvida se vale a pena ou não investir, fica no vídeo até o final e toma a sua decisão. Antes da gente começar o conteúdo, já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa o like. Que a Foxbit está produzindo uns vídeos animais e eu tô sempre aqui também produzindo em parceria com eles, então se inscreve no canal. E vamos lá para o conteúdo, né? Vamos responder a primeira pergunta, né? O que é Bitcoin? O que é o Bitcoin em si? O Bitcoin foi uma criptomoeda criada em 2009 por um cara chamado Satoshi Nakamoto. Eu vou falar um cara, né? Mas a gente não sabe se ele é um cara, se é uma pessoa, se é um grupo, se é uma mulher. A gente não tem nenhuma informação, não tem uma informação detalhada dele. Só sabe que foi criado por esse cara e que ele era um japonês. E ela funciona com uma tecnologia chamada blockchain, que permite com que ela seja descentralizada, permite que ela não precise de um ente central, um banco central, que ela não dependa de governos, que ela garanta a autenticidade da rede. E como uma moeda totalmente centralizada, o Bitcoin opera livremente. E aí por isso as pessoas veem ele como um bom investimento, uma boa reserva de valor ou um bom dinheiro para ser usado no dia a dia, para ser usado em remessas internacionais, por ele ser global. Aí você pode categorizar o Bitcoin de diversas formas. A gente vai falar aqui ele exclusivamente sobre investimento, porque sim, ele é uma oportunidade de investimento, ele consegue se encaixar nisso por conta da sua valorização e por conta dele ser limitado. Característica específica dele faz com que quanto mais pessoas se interessem pela tecnologia e pelo próprio Bitcoin, mais ele vai se valorizar. Isso é uma breve explicação de uma tecnologia gigantesca. A gente já tem conteúdo completo, eu vou deixar aqui no card, na descrição, se você quiser ver um vídeo completo sobre o Bitcoin que conta tudo. Tá bom? Mas pra gente não ocupar esse vídeo inteiro explicando o que é Bitcoin, a gente vai passar para a próxima etapa, mas você entendeu o mínimo. Foi a primeira criptomoeda que deu certo. Então vamos para a segunda pergunta. Isaac, por que eu deveria investir em Bitcoin? A gente já falou a primeira, né? Que é a inflação. Então o Bitcoin ele vai ter aproximadamente 21 milhões de unidades, tá? Então, ele já é matematicamente programado para ter esse número. Então, não vai passar disso. Então, não tem como você achar mais, por exemplo, como o ouro, que você sempre está achando mais um pouquinho, ou como nossa moeda fiat, né? O real, dólar, euro, que você consegue imprimir loucamente. Então, esse ponto específico já traz um grande peso para ele, né? Mas tem outros 3 pontos que eu sempre gosto de trazer porque são argumentos muito sensatos, né? Então, o primeiro é a descentralização, né? Então, isso garante que ele continue operando livremente, sem ter dor de cabeça, sem ninguém te pedir. Bitcoin, ele foi o primeiro ativo a realmente ter uma eficiência para que você consiga, por exemplo, mudar de país sem precisar de nada, simplesmente com um pendrive no bolso. Então, essa questão dele ser descentralizado garante que você tenha essa tranquilidade de transporte de maneira facilitada, totalmente diferente de tudo que a gente tinha no mercado até agora. Isaac, mas se eu pegasse, por exemplo, alguma outra moeda, o dólar, eu conseguiria transitar no mundo. Mais ou menos, né? Porque você vai para certos lugares, nem todo mundo aceita dólar, você tem que fazer o câmbio, fazer tudo. Mas o dólar também não é tão ali aquelas coisas. Vamos falar do ouro então, tá? Mas você transacionar ouro e levar ouro para cima e para baixo também não dá certo. Então essa descentralização do Bitcoin permite que ele opere livremente, sem dor de cabeça, e a gente tem certeza, né, que vai estar funcionando em qualquer lugar do mundo. Sem contar que com essa descentralização a gente também tem a questão de bancos centrais, né? Então a gente não tem ninguém controlando, não tem político controlando, não tem ali manobras, né, para ser feitas para ter impressão ou deflação desse dinheiro. Aqui a gente trabalha de uma maneira diferente, sem nenhum controle, com tudo programado. Global da população, a gente não passa de 4% hoje de pessoas que usam o Bitcoin. Ainda é pouquíssimas pessoas com potencial que a gente pode atingir no mundo inteiro. Então, pensando que só tem 21 milhões de unidades, né, e que a gente tem muito mais que 21 milhões de milionários. Se cada milionário quiser ter um Bitcoin, já não é possível, né? Só pela lógica. Se cada pessoa no mundo quisesse ter pelo menos uma fração de Bitcoin, né? Um Bitcoin já seria também totalmente possível. Mas uma fração de Bitcoin já é também muito complexo. Então a gente chegando agora, a gente está bebendo uma água muito limpa do mercado. Cheguei no mercado em 2016 para 2017. Naquele momento a gente já estava bebendo muito limpa. Agora a gente avançou um pouco no momento do mercado, né? A gente está mais ou menos como se a gente tivesse em 1998 com a internet. Imagina a internet em 1998. Quem estava investindo na internet naquele momento? Quem imaginava que a internet chegaria nisso que a gente está tendo aqui hoje? É muito difícil, é pouco palpável também.
Você precisa ter uma cabeça muito futurista, né, para imaginar que, tipo, cara, vou investir nisso porque vai dar certo nesse ponto. Mas o Bitcoin, ele tem essas características específicas que ajudam a gente a olhar, falar, cara, essa tecnologia é boa, ela resolve um problema muito grande e para milhões de pessoas, bilhões de pessoas podem usar essa tecnologia. Então a gente está num momento muito oportuno. E diversificação em portfólio, né? Então você pode até investir em outras coisas. Você ter Bitcoin no seu portfólio é provado, já é comprovado que é altamente eficiente. Você ter 2% de Bitcoin no seu portfólio já transforma seu portfólio em uma potência. Agora Wall Street agora já está falando de 5% do seu portfólio ter em Bitcoin. Nos últimos anos era sempre 2%, agora os 5 são os novos 2%, né? Então agora todo mundo está falando que você deveria ter pelo menos 5% do seu portfólio em Bitcoin. Então é muito importante você diversificar. Mas você falou só coisas positivas sobre investir em Bitcoin. Tem lado negativo? Hoje para mim o único lado negativo do Bitcoin que eu poderia colocar para uma pessoa que está começando e até para mim mesmo, mas como eu já estou há muito tempo no mercado, eu já acabo não ligando mais tanto para isso. É a volatilidade. Você vai acordar, o Bitcoin vai estar subindo 2% e aí você vai dormir e ele está caindo 5%. Isso é muito comum no mercado. Mas a volatilidade ela vem diminuindo com o tempo. Então, em algum momento, ela vai deixar de ser um problema. Mas hoje ela ainda é um problema. O mercado de cripto ele é muito volátil. Essas semanas mesmo a gente viveu aí um momento de queda, onde o Bitcoin caiu aí 10, 15% em 2 dias. Mas ele também passou aí as últimas 8 semanas subindo sem parar. Então, por isso que eu falo que o mercado é muito volátil. E isso acaba afastando muita gente, porque as pessoas não querem ficar nessa volatilidade, porque às vezes precisa ter estômago para ficar dentro dessa volatilidade e ver seu dinheiro subindo e caindo a todo momento. Então, pelo mercado ainda ser pequeno, né, é um mercado já que passa do Bitcoin, passa de 1 tri. Ainda não é mais um pequeno mercado, mas ainda é um mercado pequeno comparado às outras coisas. Mas ainda assim tem essa volatilidade. Então, se você tem um estômago fraco, né, para esses momentos de mercado, não quer ver seu dinheiro ali oscilando muito, você vai ter que aprender a lidar com isso. E aí esse acaba virando um ponto negativo do mercado. Uma dica que eu falo para essas pessoas que têm esse estômago fraco é investir um pouco menos, tá? Às vezes você tá com essa euforia e essa ansiedade na garganta, no estômago, porque você investiu mais do que você devia, né? Diminui a mão. Em vez de investir 5%, investe 1 primeiro, investe 2, investe 3, investe... E aí você vai sentindo o mercado e com isso você vai aprendendo também. Para você não ficar nessa ansiedade, nessa maluquice da volatilidade. Mas pelo menos você vai aprendendo com ela. Agora que você já sabe os porquês das coisas, já sabe por que o Bitcoin ele existe, por que você deveria comprar e por que você não deveria comprar, ali tecnicamente, onde eu invisto, onde eu compro Bitcoin? Tem algumas maneiras de você comprar Bitcoin, tem algumas maneiras de você investir em Bitcoin. Eu categorizo ela em 3 grandes clusters, né? Peer-to-peer, minerar e corretora, né? Peer-to-peer é a maneira mais rústicas, podemos dizer assim. Seria você comprar diretamente de outra pessoa. Só que para isso você precisa conhecer a pessoa, você precisa ter ali um ambiente muito seguro, né? Você precisa ter um tato muito forte para você não sofrer um golpe. Às vezes transferir seu dinheiro e a pessoa não te transferir seus bitcoins. Tem vários peer-to-peers confiáveis no mercado. Tá? Não estou falando que isso não é confiável, mas que para uma pessoa iniciante não é aquela melhor coisa, não é a melhor experiência. Então você precisa realmente confiar na outra pessoa, que essa pessoa vai te entregar os bitcoins sem nenhum problema. Mas o peer-to-peer também traz a questão de anonimato, ela te traz uma privacidade muito maior, porque você só está falando com a pessoa e por muitas vezes essa pessoa não vai te expor e falar que você comprou aqueles bitcoins. Então tem os seus pontos positivos e negativos. A segunda forma seria por mineração, que hoje pra gente não é mais tão rentável e não vale mais tanto a pena. Em algum momento já valeu. Muita gente minerou Bitcoin em casa com o seu computador pessoal. Hoje a gente precisa, por exemplo, dessas grandes máquinas chamadas ASICs, né, que são máquinas próprias para a resolução matemática do blockchain do Bitcoin. Né? Então é uma coisa muito específica. E aí pessoas investem hoje milhões de dólares para construir pequenas fazendas. Então não faz tanto sentido você concorrer com esses caras, né? E dificilmente você vai minerar alguma coisa com o seu computador de casa. Então já não é uma ideia tão boa, então vamos riscar ela totalmente. E a terceira seria por corretoras de criptomoedas, né? Que no caso da Foxbit, que aqui estamos falando. Então essa é a maneira mais segura e prática, porque ela funciona como um ambiente de intermédio entre essas duas pessoas, que uma está querendo comprar e uma está querendo vender. Então a exchange, ela nunca compra o Bitcoin e ela nunca vende o Bitcoin. Ela está sempre servindo como intermediário dessas duas partes. Então vamos falar que eu, Isaac, estou querendo comprar e você que está aí do outro lado da tela, você está querendo vender. A Foxbit vai ficar nesse intermédio, garantindo a segurança, o QIC, né? Que são meus dados e os seus dados, vai garantir que não está tendo lavagem de dinheiro, vai garantir que tem uma negociação justa no preço que nós dois queremos. Então, isso que seria uma corretora. Temos diversos tipos de corretoras no mercado, né? A Foxbit é uma das mais antigas do mercado, uma das mais seguras do mercado brasileiro, que você pode
confiar, e no caso é a que eu confio, é que a primeira que eu tive contato em 2016 e depois de anos viramos parceiros, né? Mas é a corretora que eu uso desde que eu conheci o mercado cripto. Tem também os ETFs, né? Mas esse daí você não está comprando diretamente Bitcoin, você está só querendo se expor ao ativo, né? Não recomendo muito para você não. Se for realmente investir em Bitcoin, investe da maneira certa, porque o Bitcoin ele nasceu para você ser seu próprio banco. Se você estiver terceirizando isso, você não está fazendo isso da maneira correta, tá bom? Então vamos deixar os ETFs para lá. Beleza, Isaac, cria uma conta na Foxbit, investir. E agora, o que eu faço? Agora você precisa guardar seus Bitcoins e ter uma boa estratégia de investimento para continuar investindo. Porque não é simplesmente comprar uma vez, largar, fechar os olhos. Você precisa fazer todo o trabalho duro ainda de guardar esses seus Bitcoins. Diferente do mercado tradicional, que você compra os ativos e deixa na mão ali das corretoras, fica em lugares, né, onde você não necessita guardar essas informações. O máximo que você guarda é um login, senha, né? O banco fica com isso, as corretoras ficam com todas as informações necessárias. Com o Bitcoin não é assim, tá bom? O Bitcoin, como eu falei, ele serve para ser seu próprio banco. E para isso, existe tecnologia que permite que você guarde esses Bitcoins, tá bom? E esses Bitcoins são guardados em carteiras ou wallets, como é muito chamado, você vai acabar achando muito esse termo, tá bom? E existem alguns tipos de wallets, alguns tipos de carteiras, né? Que são as carteiras frias e as carteiras quentes. Elas são separadas nesses dois grandes clusters. Tá bom? Também, dois grandes grupos. Os dois tipos são softwares. São softwares que vão te ajudar a guardar esses bitcoins, porque os bitcoins eles sempre estão na blockchain, tá bom? Eles sempre estão na rede. O que a carteira faz é uma maneira de você interagir com ele e você conseguir fazer backup das informações para que você consiga recuperar em qualquer lugar. Então as carteiras quentes, por exemplo, são softwares que ficam conectados na internet. Às vezes são aplicativos de celular, né? Aplicativo pro iPad, aplicativo pro desktop, que armazena essas informações e fica ali. Mas só que você tem que fazer o passo de criar essa carteira, fazer o backup dessas informações e aí sim você tem a segurança de ter esses bitcoins com você. O lado negativo dessa carteira, ela está sempre conectada na internet. Então qualquer coisa que você fizer, tem que tomar muito cuidado. Então a MetaMask da vida, ela está sempre no seu computador, né? Então não é ideal que você guarde grandes quantias em hot wallets, porque ela fica no risco, tá bom? De você estar conectado em algum lugar. Já a hard wallet, ou as cold wallets, né? As cold wallets não é necessariamente só hard wallet. Tem, por exemplo, a carteira de papel, que também não é tão recomendada, porque você pode molhar, queimar e perder esses bitcoins, mas ela já foi muito usada, essa carteira de papel. Eu tenho uma em casa, com a quantidade bem pequena em bitcoin, deveria ter trago para gravação. Mas é uma carteira de papel, o editor mostra aí pra galera o que é uma carteira de papel de Bitcoin, né, pra galera entender. Ela seria uma cold wallet, por quê? Porque não está conectado na internet. Né? Mas não é a melhor forma. A melhor forma seria uma hard wallet. A hard wallet é, por exemplo, uma Ledger, né, que é um pendrivezinho, que é uma forma de você guardar seus bitcoins de maneira offline. Então você só conecta no computador quando você quer transferir, quando você quer fazer uma execução. Depois ela está totalmente offline, ela fica nesse lugar. Você também tem que fazer seus backups, né? Tem todo um processo para isso. Tem material, vou deixar também no link da descrição para você criar a carteira, quais são as etapas para você criar a carteira. Mas ela te garante uma camada de segurança extra para tudo isso. Por quê? Porque seus bitcoins vão estar guardados de maneira segura, de maneira offline, e ninguém vai conseguir pegar, a não ser que ela saiba onde está a sua hard wallet e saiba as suas senhas, por exemplo. Então a maneira mais segura é essa. Se você tem mais de 10 mil reais investidos, eu já falo, compra. Olha, vende 10% dos seus bitcoins, uma hard wallet hoje custa entre 700 a R$1.000. Então você vende seus bitcoins, né, parte deles, ali não tudo, né, mas você vende uma partezinha, ou próxima parte, em vez de você aportar, você compra uma hard wallet para guardar seus bitcoins em segurança, tá bom? Porque não é nada legal você perder isso. Ah, Isaac, mas não posso deixar na exchange? Não é recomendado, tá bom? Mesmo eu aqui estando falando num YouTube, num canal de YouTube de uma exchange, não é recomendado em nenhum lugar você deixar seus bitcoins dentro da exchange. As exchanges não são seguras? Cara, as exchanges elas gastam rios de dinheiros para manter a segurança do seu ambiente. Mas você deixar seus bitcoins nesse lugar, você está terceirizando a custódia e a segurança deles, tá bom? E aí pode acontecer o que aconteceu, por exemplo, com a FTX, né, que foi um grande problema no mercado, onde uma das maiores corretoras simplesmente estava usando o saldo dos seus clientes. Não é o caso da Foxbit, fiquem bem tranquilos em relação a isso, né? A Foxbit já está há muito tempo no mercado, tem sua liquidez, tem todo o trabalho de segurança, é uma empresa confiável no mercado brasileiro. A FTX surgiu de maneira muito rápida, tinha grandes nomes por trás e mesmo assim deu problema. Então é aquele ponto, né? Vamos confiar na exchange? Vamos, mas vamos confiar na exchange para executar aquilo que ela foi criado, né? Por que a exchange foi criada? Para a gente fazer troca. Então não é para a gente guardar lá. Guardar tem outro lugar totalmente para isso, tá bom? Então não vamos deixar os ativos na exchange. Mas já que você falou de guardar os bitcoins, mas você também falou de estratégia. Tem estratégia também, né? Porque não adianta nada você investir uma única vez e fechar os olhos, né? Você pode fazer isso? Pode, mas não vou falar que é o recomendado. E temos diversos tipos de estratégia. Você pode fazer day trade, você pode fazer
swing trade, você pode fazer buy and hold, como por exemplo falei, comprar, fechar os olhos, guardar para sempre. Mas a melhor estratégia para quem está investindo em Bitcoin é o famoso DCA, tá bom? O DCA é uma sigla para Dollar Cost Average, que basicamente é você comprar a todo momento um determinado ativo e garantir um bom preço médio. Então você sempre vai aproveitar as oscilações do mercado, você às vezes vai comprar no momento de alta, no momento de baixa, no momento de lateralização, e aí sim você vai criando um preço bom de investimento seu no mercado, tá bom? Eu recomendo sempre você comprar pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês é o ideal, tá? Porque se a gente coloca, por exemplo, para comprar a cada 15 dias ou comprar diariamente, já começa a não variar tanto o resultado historicamente. Tá bom? Então, a melhor coisa para você comprar, compra uma vez por mês, não importa a data, não importa o horário, dinheiro cai na sua conta, compra uma vez por mês, que é a melhor estratégia comprovada até hoje. Porque você fica exposto no mercado, você não compra tudo de uma vez, você divide, né, os aportes em vários. Sempre que uma pessoa chega para mim e fala, Isaac, eu tenho 10 mil reais para investir, compro tudo agora? Eu falo, não, divide em 10 aportes. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Você não vai ficar ansioso, você não vai ficar com dor de cabeça, você vai conseguir dormir tranquilo e você vai aproveitar cada momento do mercado. Ah, Isaac, se eu tivesse investido tudo de uma vez, eu teria melhores resultados. Aí você poderia também investir tudo de uma vez, o preço ter caído e você ter perdido ali, ter ficado ansioso, ter vendido naquela euforia. Então não é a melhor estratégia. Conhecendo o ser humano como a gente conhece, a melhor coisa é você o quê? Organiza tudo, vai investindo aos poucos, vai acompanhando aos poucos, em vez de, ficar com ansiedade, ficar nervoso, ver o preço caindo, ver o preço subindo. Calma, você pode aproveitar todos esses momentos. E aí depois que você fizer todo o processo de entender o Bitcoin, fazer o DCA, você começa a ver o que o mercado tem de melhor também. São outros projetos, mais potencial de investimento, mais potencial de valorização, porque são projetos que estão construindo tecnologia, estão aprimorando tudo que está sendo construído no ecossistema descentralizado, diversas coisas. Então, por exemplo, a gente está construindo o Google descentralizado, tem gente construindo o Facebook descentralizado, a gente está construindo, por exemplo, bancos descentralizados, a gente está construindo exchanges descentralizadas. Então tem muita oportunidade no mercado. E aí você começa a montar uma carteira diversificada a partir das narrativas e categorias do mercado. Então você pode escolher, por exemplo, uma exchange descentralizada, você pode conhecer um game ali e investir um pouco, você vai realmente conhecendo tudo que está sendo construído e você vai dividindo seus aportes, não só mais no Bitcoin agora, mas também em outros projetos que tenham grande potencial de valorização. Mas isso é uma etapa mais para frente. Como eu falei, você precisa entender o Bitcoin, então vamos voltar para ele para você entender realmente o que é o Bitcoin, porque muito do que você entender e aprender sobre o Bitcoin, você vai aplicar também para os outros projetos, tá bom? Vou deixar aqui algumas coisinhas bem interessantes para vocês, tá? E olhando para o Bitcoin especificamente, a gente vai aprender a olhar a saúde da rede, as informações necessárias, o que precisa olhar, como que está o comportamento do mercado, tudo isso tem indicador legal para você olhar e você não vai se arrepender. Vou ver aqui, eu listei 1, 2, 3, 4, 5, 6 indicadores que eu olho sempre, recorrentemente, porque são ótimos indicadores e te dizem muito o que está acontecendo. O primeiro é o Stock to Flow, que ele pega um modelo muito baseado no mercado tradicional, modelo de metais preciosos, de metais escassos e coloca no Bitcoin, tá bom? Então você vai estar vendo aqui o gráfico de maneira muito simples, ele pega, né, o estoque, que é o que tem de Bitcoin aqui guardado, e o flow, que é o quanto de Bitcoin está sendo emitido, ele traz ali um modelo de precificação. E às vezes o Bitcoin está acima desse preço, às vezes abaixo, mas você vê que historicamente ele vai ali acompanhando um pouco dessa linha do Stock to Flow. A promessa do Stock to Flow é que o Bitcoin chegue a $400 mil no final desse ciclo, né? Historicamente passado, até que acompanhou bem. Não é um indicador que ele vai à risca ali, fielmente, mas acaba acompanhando. Tá bom? Então eu gosto muito de olhar ele. O segundo é o Fear and Greed Index, né? Medo e ganância. Então esse indicador, ele serve para quê? Para medir o sentimento que a gente tem no mercado. O mercado tá muito eufórico, cara. Faz sentido ele estar eufórico? Né? O mercado está com muito medo. Por que o mercado está com muito medo? Está tendo muitas notícias ruins. Então esse indicador, ele mede o sentimento do mercado. Isso é muito bom porque cruzado com outras informações, você vai ver que às vezes a galera está com medo, mas está num bom momento, então vale a pena aporte, ou a galera está muito eufórica e o preço está muito esticado, aí vale uma saída de um determinado ativo. Então ele é um bom para medir sentimento, mas nunca de maneira isolada, tá? Sempre cruze ele com outras informações. O terceiro é o hash rate, basicamente a saúde da rede do Bitcoin. Quanto maior o hash rate, quanto mais hash rate, mais segura a rede está e mais tranquilo você fica. Então ela lida diretamente com a tecnologia, tá bom? É um ótimo indicador que vocês estão vendo aqui na tela. Um outro que eu gosto de ver também são as wallets. E as wallets a gente consegue ver de 1 Bitcoin, de 10, de 100 e de 1000. A gente vai ver o comportamento de cada nível
de investidor de Bitcoin. Então, por exemplo, as wallets que têm menos de um Bitcoin, que são as sardinhas, a gente vai ver ali o comportamento delas a partir disso. Então, a gente vai ver muito como o varejo está se comportando. Que tem 10 Bitcoins já é uma galera que tem um pouquinho mais de dinheiro, então a gente vai ver como eles estão se comportando, né? O que eu mais gosto são as baleias, né? Porque aí sim a gente tem alguém ali que tem algum insight, alguma informação privilegiada que está fazendo movimentação. Sempre, por exemplo, quando as baleias estão vendendo, tem alguma coisa acontecendo no mercado. E quando elas estão comprando, também tem alguma coisa acontecendo no mercado. Então é sempre bom ficar de olho nesses players. O quinto é o múltiplo de Mayer, né? Esse gráfico ele mostra, de maneira bem simples, é o preço do Bitcoin dividido pela média móvel dos últimos 200 períodos. Então quando ele executa esse cálculo, ele coloca abaixo de 1 e acima de 2,4. Né? Então, se está abaixo de 1, quer dizer que o Bitcoin está mal precificado. Né? Então quer dizer que ele está mais barato do que ele deveria. E aí do outro lado, se está acima de 2,4, quer dizer que ele está muito super valorizado, que ele está muito acima do preço que ele deveria. E se ele está entre esses números, quer dizer que ele está mediano. Né? Não está muito acima do esperado e não está muito abaixo. Nesse momento a gente está no mediano. Então quer dizer que o mercado está respirando, já passamos no momento de péssima precificação, e também não estamos no momento de supervalorização do ativo. Né? A gente está no momento neutro agora do mercado. E é sempre bom, porque quando ele bate esses picos, a gente vê também bons momentos de entradas e bons momentos de saída. E o último é o MVRVZ Score, tá bom? Esse indicador ele é bem interessante porque ele conseguiu prever topos e fundos, os melhores momentos de compra, os melhores momentos de vendas do Bitcoin. Né? Então toda vez que ele toca na linha de baixo, são bons momentos de compra, e toda vez que ele toca a linha de cima, né, que essa linha vermelha toca a parte de cima, é um bom momento de venda, e esse indicador é o que eu uso para a saída de mercado, tá bom? Então, foi esse indicador que me fez sair muito bem no ciclo passado, e é ele que você tem que olhar durante esse ciclo, que no momento que ele bater esse momento é um bom indicativo de que você deve sair, que você não vai arrastar esses ativos ali pelo bear market. Você não tem a obrigação de entender esses indicadores à risca, tá bom? Não precisa olhar eles todo dia, mas uma vez por mês é interessante olhar para você validar e entender a saúde da rede do Bitcoin e a saúde da tecnologia. E de maneira bem simples você vai conseguir bater o olho, né, desses indicadores e sentir o que está acontecendo no mercado e você também ter suas boas tomadas de decisão. Rapaz, dessa vez eu falei demais, viu? Nossa, Jesus do céu, quanta coisa que eu falei, viu? Mas, como eu falei, eu ia entregar um guia completaço para você que está começando a investir agora, tá? E esse guia completo você não vai achar em lugar nenhum. Então, melhor guia que eu já construí aqui para as pessoas que querem começar a investir no mercado. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários ou entre em contato com o time da Foxbit, que o pessoal vai super te ajudar na criação de conta, fazer suas primeiras compras e entender mais sobre o mercado. Fechou? Se tiver qualquer dúvida também, pode me chamar no meu Instagram, isaac.honorato. Você me chama lá, eu sempre respondo todo mundo, faça perguntas, que eu vou estar também tirando suas dúvidas e te ajudando no que você precisar. Fechou? Então, muito obrigado por mais um vídeo e até a próxima. Young gun, no one that back calling me splurge. Ride me jump right off the curb. Make the spread fly like a bird.